Eu não sei nem o que falar sobre isso. Em mais de 3 anos e meio, é a primeira vez que, através dos instrumentos da democracia, eu acho que nós vimos um revés, porque a CNN usou essa palavra, um revés, diante da decisão da mais alta corte deste país. O capitão Assunção foi solto. Acatou. O judiciário acatou o PDL da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O deputado é solto após a Assembleia derrubar a decisão do ministro. Preso desde o dia 29, o deputado estadual Capitão Assunção foi solto na noite desta quinta-feira, após a Assembleia Legislativa do Espírito Santo derrubar a decisão. Ao receber o comunicado sobre a revogação, o ministro encaminhou a determinação de soltura às autoridades competentes. O capitão Assunção entregou o passaporte, está proibido de se ausentar do estado e permanece impedido de postar em redes sociais. Acho meio chato um deputado não poder se comunicar nas suas próprias redes sociais, mas tenho certeza que, gente, é sério mesmo, 3 anos e meio, vejam tudo que já aconteceu, todas as confusões, mas todas as confusões, desde maio de 2020, inquéritos, buscas e apreensões, prisões preventivas, é a primeira vez que algo assim acontece. Isso levanta questionamentos em diversas áreas, porque quando você vê o que já aconteceu no passado, inclusive casos envolvendo políticos e a participação principalmente da Câmara dos Deputados, a Câmara Federal, você fica, cara, mas e aí? E aí? Eu acho notícia extremamente positiva. Se você para e pensa que nenhum mal há de durar para sempre, estamos em 2024, ano importantíssimo. Temos eleições municipais. É mais uma chance da direita mostrar sua força, da direita continuar evoluindo. Conseguimos eleger muito mais vereadores do que temos, muito mais prefeitos. Diferente da eleição de 2020, que Bolsonaro era presidente, estava atarefado, não teve tempo. Temos um partido que, com seus prós e contras, vem sendo muito melhor do que foi o PL. Uma base mínima para você colocar as coisas. Temos deputados que também estão trabalhando nesse processo para eleger prefeitos, vereadores, eventos pelo Brasil. Com certeza vamos eleger muita gente que a gente vai falar, meu Deus do céu, mas que porcaria esse cara. Mas dificilmente vai ser pior do que um petista. E essas eleições, elas fazem base para 2026. Para 2026. E não precisa fazer nenhum tipo de alternativa, que faça isso, fazer aquilo, não. Só para ver que o poder legislativo, quando ele quer, ele realmente consegue. Ele consegue. Ele consegue fazer coisas quando ele quer. E independente de questões judiciárias e tudo, pensando em Brasil, pensando em país, em pátria, nação, economia, segurança pública, educação, ver um país melhor. Essa notícia, olhando para trás, nesses mais de 3 anos e meio, desde maio de 2020, eu não sei se vocês têm noção disso daqui. Eu não sei se vocês conseguem compreender. Eu acho que vocês acompanham muito bem, porque o assunto que a direita mais comenta é a questão do poder judiciário, e nunca ocorreu uma coisa como essa. Acho que serve de exemplo, reflexão, sabe? Assim, interiorizar isso, tentar entender, cara, como que isso aqui conseguiu. Tentar entender se realmente foi uma vitória, se não, se tem alguma pegadinha, se vai acontecer alguma coisa, porque, sem brincadeira, falar pra vocês, olha, eu não sei nem como descrever isso daqui. Não sei nem como descrever isso daqui. Olha a importância de um poder legislativo. Este ano é de eleição, ano de fazer base. Não há mal que dure para sempre. A direita segue engajada. Aos trancos e barrancos, a coisa segue avançando. Estou otimista. Estou até preocupado. O que é que vai acontecer para o universo, né? Tentar tirar esse meu otimismo. Estou feliz. Continuando, vejo o Brasil e as coisas estão ficando cada vez mais feias. O próprio consórcio contando algumas coisas que demonstram
como é a era Lula, que eu acho que passa longe do amor. Polícia Federal pediu busca e apreensão em gabinete de deputado mesmo sem ver indícios contra ele. Gente, o que é isso? Você não tem indício, você pede busca e apreensão? Em meio à crescente pressão do Congresso contra ações judiciais que atingem parlamentares, a PF pediu ao Supremo para realizar busca e apreensão no gabinete do deputado federal Gilberto Nascimento, mesmo afirmando não ver indício contra ele. A PF ainda teve, sabe? Eu não sei nem como falar isso sem ofender, mas enfim, a PF, com muita boa vontade, falou que a operação seria em benefício do próprio parlamentar para que não houvesse qualquer resquício de dúvida da ausência de sua participação na empreitada criminosa. Eu vou te perseguir pelo teu bem. Liberdade da escravidão, guerra é paz. É 1984. Não, eu vou te perseguir, eu vou revirar a tua vida pra provar que você não fez nada de errado. Meu Deus do céu. Esse é o Brasil do Lula. Olha isso daqui. Você deve conhecer o Sérgio Calejon, que ele já passou pelo Jovem Pan no passado. Uma coisa que eu venho notando, sem brincadeira mesmo, sem fazer piadinha, sem querer levantar falsa narrativa para tentar prejudicar a esquerda, isso vem me preocupando de verdade, que eu venho observando. Peço a vocês, olhem isso nas redes sociais. Há muito tempo que sempre se fala na questão do ódio do bem, que é quando a esquerda demonstra todo o seu amor que tem pela oposição. Tá bem claro que há muito tempo a esquerda não aceita que exista oposição no país, nem a esquerda no establishment. E a coisa vem crescendo, vem subindo níveis. Só que, se eu tiver que citar uma questão temporal para vocês, eu diria assim, desde janeiro. Desde janeiro, ou talvez desde a Tempus Veritatis. Desde aquele momento ali. A coisa tá se intensificando demais, gente. Sério mesmo, sem brincadeira. E a coisa tá indo pra um ponto que não tá assim, esse cara tem que ser caçado. Esse cara tem que ser preso. Porque isso já tá no nível alto. Esse partido tem que ser caçado. Tô falando pra vocês, percebam nas redes sociais. Esse tipo de comentário, ele vem se tornando muito comum. Comentário que fala sobre violência física. Tá me assustando. Esse cara não é um qualquer. É uma grande liderança dentro da esquerda. Fosse uma ditadura, você estaria no pau de arara só por causa dessa sua voz ridícula e estridente. É o Calejon respondendo ao Malafaia. Não é nem por uma discordância, olha só, não é nem por discordância ideológica nem nada. Pelo simples fato dele não gostar da voz do Malafaia, o cara tá falando sobre violência. Isso é muito sério. O clima tá ficando pesado no Brasil. Quanto mais o governo Lula vem desidratando, mais esse tipo de discurso está tomando forma. Eu até deixo aí de sugestão no ar, eu sei que hoje está bem mais complicado, porque a API do Twitter ela não é mais aberta como era no passado, então para você fazer um scrape aí, né, grande, acho que você vai ter que pagar. Mas do mesmo jeito que a esquerda tem as ONGs, os institutos que fazem aqueles levantamentos, eu acho que se começasse a fazer um levantamento desse tipo de discurso, sabe, ao longo das semanas, e apresentar em termos de dados a forma como está acontecendo, faz aquele relatório de bolha, né, que você vai mostrando assim, o tamanho da pessoa no debate público em relação a isso, eu acho que a gente vai obter assim, uns resultados bem complicados. E eu acho que esse tipo de estudo bem feito, ele pode inclusive ajudar a mostrar para a sociedade a realidade das coisas. O Hugo Freitas, ele é jurista, escreve no Gazeta do Povo, não é um bolsonarista, é um cara de direita, não é bolsonarista. Não que ele não goste de Bolsonaro, mas acho difícil enquadrar ele nesse rótulo. Ele fala assim, ó, quando bolsonaristas dizem que vivemos uma ditadura, a resposta recorrente dos rivais tem sido dizer que deveriam estar gratos porque eles não estão pondo em prática tudo o que sonham na cabeça. As pessoas estão percebendo, o clima no Brasil está ficando cada vez mais pesado. Isso em 14 meses de governo. Estamos entrando no 15º mês de governo agora. Aí, como tô falando, a coisa tá ficando muito intensa. Guilherme Amado é um inquisidor. Eu acho que o Brasil vem se dividindo. Não tá, a divisão no Brasil não tá mais esquerda e direita. É inquisidor contra, né, defensores da liberdade. De verdade, inquisidores, eles se unem
A ideologia presente vem sendo essa inquisição, perseguição, é só isso agora. É a pauta da vez, é a pauta que une esquerda, centro, establishment, consórcio, jornalistas como um todo, a turminha do amor, picanheiros, artistas. Felipe Martins, site dos Estados Unidos, diz o contrário do que ele informou a PGR. Site. Que site, Guilherme Amado? Que site? Vamos dar uma olhada na nota e depois a gente vai ver o contraponto. A defesa do ex-assessor de Bolsonaro, Felipe Martins, preso pela PF, né, divulgou nesta quarta que a PGR concordou com sua soltura. Os advogados teriam demonstrado à PGR que Martins não viajou para os Estados Unidos em 30 de dezembro de 22. Não é o que diz, porém, o governo americano. Governo americano? Governo, tem certeza? A Agência de Alfândega e Proteção de Fronteira dos Estados Unidos, subordinada ao Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security, informa em seu site que Felipe Martins entrou nos Estados Unidos via Orlando. Será que informa isso? Que ele realmente entrou? A coluna, ao investigar os passos do Felipe Martins, obteve informação da entrada em Orlando no site dessa agência e nesta quinta teve acesso novamente aos mesmos dados. Veja abaixo. O site emite um documento chamado I-94, produzido pelo Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras. O I-94 inclui dados como histórico de viagens, entradas e saída de estrangeiros do país. Mas será que esse documento realmente é um documento com validade legal? Preciso, que dá para bater o martelo e falar, não, ele entrou, ele realmente passou pela alfândega? Será que esse documento diz isso? Será que diz? Ou o Guilherme Amado está dobrando a meta mais uma vez, como um bom inquisidor? Matéria da Revista Oeste. Documento citado para desmentir Felipe Martins não tem valor legal. Ah, mas Flávio Morgenstern deve ser amigo do Felipe Martins. Por que eu devo acreditar nele só porque o Flávio Morgenstern diz que não tem valor legal? Não. Diferente do Guilherme Amado, botou um print descarado, o Morgan foi além. Mas vamos começar, né, pelo princípio. Um dia depois de esclarecer, depois do parecer da PGR favorável à soltura de Felipe Martins, sites informaram... Sites não. Tem algumas coisas que tem que acontecer. Desculpa. Na minha percepção, né, da forma como eu gosto de tratar as coisas, eu acho que a gente tem que começar a chamar pelo menos as coisas pelo nome. Eu acho importante conhecer os jornalistas, conhecer o que está acontecendo. Não sei se é política interna, eu entendo também, para não gerar muita confusão, mas não foi site. Foi o Guilherme Amado. Foi o Guilherme Amado. A gente tem que pontuar os agentes, entender a história. Quem foram os agentes? Né? Ou então qual foi o site que fez isso? Mas enfim, o Guilherme Amado, né, volta a informar que Felipe Martins teria mentido sobre sua suposta entrada nos Estados Unidos. Foi aquela nota ali. Mas esse site não, o Metrópolis, a coluna do Guilherme Amado, está por ele mesmo, utiliza como prova apenas o documento I-94. O próprio site do I-94, em sua primeira página, destaca que o I-94 não é um documento com fins legais, é apenas uma ajuda ao público. Aí por que eu deveria acreditar no Flávio Morgenstern? Porque, diferente do Guilherme Amado, ele coloca um print do site que tem ali, ó, o disclaimerzinho, a explicação sobre o que é o I-94. Explicação. É bonitinho. Ele ainda grifa ali o final, ó, de azulzinho. Os documentos do CBP, Departamento de Alfândega e Proteção de Fronteiras, provêm de diversas fontes, diz o trecho. E aí quando você vê aqui o final, o que está grifado, essa parte aqui em vermelho, ó, a tradução. Este histórico de viagens é apenas uma ferramenta para ajudar o público e não é um registro oficial para fins legais. Não é oficial. Aqui, ó, official record. Não é. For legal purpose. Propósitos legais. Fins legais. Não é. Uma das fontes utilizadas pelo I-94 seria justamente a lista de possíveis viajantes. Assim, ó, eu tô meio que falando, não, possivelmente o Felipe Martins vai estar na viagem. Aí o cara vai lá e coloca no site. Mas isso não é porque ele possivelmente estaria no voo que ele realmente entrou. Não é. É só uma pessoa... assim, o governo americano perguntando, quem que tá vindo do lado daí? Porque não é uma viagem
tradicional, você vai no aeroporto. Não, a viagem que lá, sai o avião da presidência. Ah, não, que tá vindo a lista dos possíveis, né, membros dessa aeronave são esses aqui. Porém, Felipe Martins não embarcou, que não foi atualizado. O mesmo site destaca: o histórico de viagens fornecido pode não refletir o seguinte: mudanças de status, extensões de estadia ou ajustes de status. Ou seja, não tem nenhuma precisão, nem base legal ou oficial para falar ele entrou ou não entrou no país. Ou seja, o documento apresentado como prova de que Felipe Martins teria entrado nos Estados Unidos e burlado o sistema alfandegário mais restrito do mundo não é um registro oficial para fins legais e não revela mudanças em passagens. O documento apresentado mediaticamente é apenas um guia geral para o público e não um documento juridicamente relevante. Guilherme Amado, o maior inquisidor do Metrópolis. O maior inquisidor do Metrópolis. Aí, já que tá falando de questões internacionais, eu queria colocar, porque eu não queria terminar o vídeo sem comentar sobre isso. O meu chat, porta-voz da OTAN, porta-voz da ONU também. É porque a esquerda chamava, a esquerda, que hoje, né, finge que não vê o que tá acontecendo. A esquerda sempre foi criticada da OTAN, vocês devem saber disso, né? OTAN, imperialismo americano, todo aquele papo furado. E aí a OTAN estaria um bloco, né, de defesa, muito mais ligado a uma agenda globalista. Do outro lado, você teria a Eurásia, né? Você teria a Rússia, seria o País Vermelho, os comunas. E aí o que é que o Dilma fez? Mais uma vez, Lula tentou sabotar o BRICS, diminuir a força do BRICS dentro do Conselho de Segurança. O Brasil propõe Conselho da ONU com 11 novos países. Rússia e os comunas rejeitam. O governo russo, porém, avisou que é contra a proposta. Alertou que a expansão proposta pelo grupo tornaria o Conselho ainda menos eficiente e até paralisar por completo. O governo dos comunas também deixou claro que não apoia o modelo apresentado. Pequim diz que a ideia é completamente mal orientada. Por outro lado, o nosso chefinho, né, o amigo Biden, ali, ó, uma postura mais favorável foi adotada pelo governo de Joe Biden, que sinalizou que apoia uma expansão, tanto dos membros permanentes como dos não permanentes. O Conselho precisa representar o mundo que existe hoje, não o mundo que existia em 45, disse a delegação americana. Lula, neoliberal, vassalo do Biden, vassalo do imperialismo americano. Todo dia uma notícia nova para mostrar. E eu digo, isso faz com que o Lula deixe de ser um comunista, que ele deixe de gostar do Foro de São Paulo. Não, ele segue adorando. E toda oportunidade que ele tem, como teve agora com Maduro, ele mostra que ele segue sendo o Lula de antigamente, mas isso daqui é um plus, né? É o Lula foro é o foro do vassalo, junto os dois. Foro de São Paulo com a vassalagem tem aí uma versão piorada, um dos piores líderes, talvez o pior, é porque é difícil, né? Teve a Dilma, que o Brasil já viu em toda a sua história. Mas vamos lá que não para. Democracinha do Dilma. Jovem Pan, AGU do Lula, recua de caçar, mas pede bloqueio de 3 helicópteros. O Lula é muito bonzinho, né? Por hora, não pediu cassação. Por hora. Só que na manifestação da justiça, a AGU pede bloqueio de bens da Jovem Pan para que sejam pagos 13,4 milhões de indenização por incentivar a ruptura democrática. É muito amor que houver nessa vida. Enquanto a Jovem Pan, que era o grupo mais à direita, tem esse tratamento, a Rede Globo arrecada 15,16 bilhões, B de bola, bilhões em 2023 e emissora volta a níveis pré-pandemia. O amor voltou, mas voltou com força. Aí, gente, pra quem quiser ver, isso aqui tem que esfregar na cara de todo petista. Fala aqui, ó, cadê vocês que chamavam a Rede Globo de golpista, Globo golpista? Cadê? Cadê, rapaz? Mas cadê? Olha aí, ó. Olha a Globo golpista aí, ó. TV do Lula contrata primo de William Bonner para o Sem Censura. Ah, mas ele é muito técnico, é?
Ele é capacitado. É bom. É, com certeza. É isso aí. Parabéns, Lula. Sensacional. Aí você vê aqui também, ó. Não é relacionado à TV, mas é a cara do Brasil. Do Brasil vermelho, da democracia. Margareth Menezes fechou shows bancados com verba pública após ser anunciada como ministra. Comissão de Ética deu decisões conflitantes sobre os shows e liberou a participação da ministra. Margareth Menezes sustenta que seguiu as orientações da própria comissão e não considera que incorreu em conflito de interesse. Não, óbvio que não. Tá de boa. Você é de esquerda, Margareth. Voltando aqui a falar da Globo, consórcio. Olha a manchete, olha o primeiro parágrafo. Olha a manchete, olha o primeiro parágrafo. Na manchete, diz que bolsonaristas usam críticas de Ciro Gomes a Lula sobre corrupção para atacar o governo. Na manchete é crítica. Primeiro parágrafo. As denúncias feitas por Ciro Gomes. Ah, então, peraí. É crítico ou é denúncia? É crítico ou é denúncia? E aí? E aí, Globo? Tem que decidir, né? Porque fica parecendo que Ciro Gomes não fez uma denúncia grave e séria envolvendo a questão dos precatórios. Foi uma pequena criticazinha ao governo Lula. Tá achando que ganhar 15 bilhões é difícil? É muito fácil, gente. É assim, ó. É fácil ganhar 15 bilhões. É só fazer esse tipo de jornalismo. Quer ganhar 15 bilhões? É esse tipo de jornalismo. Simples. Lógico que tem também a parte da TV. Mas, em termos de jornalismo, é aquilo ali. E ainda sobre essa questão dos precatórios, fiquei surpreso. Alessandro Vieira, base do governo, né? Aciona a CNJ para apurar suposta irregularidade no pagamento de precatórios. Diante da denúncia, Vieira avalia que as instituições financeiras que supostamente compraram créditos do governo contidos nos precatórios teriam sido beneficiadas com o pagamento antecipado. No ofício obtido pela CNN, o senador pede acesso aos dados do CNJ para saber quais os bancos estavam habilitados após a decisão do Supremo no ano passado. Será que vai ter uma CP... O que é que vai achar desse precatório, né? Vamos ver. A gente vai ver se o Gomes é um mentiroso, compulsivo, ou se o que ele falou faz sentido, né? Saberemos em breve. O que dá pra falar pra você é o seguinte. Você lembra de um pastor que falou absurdos? Eu trouxe aqui já no vídeo, que é um apoiador do Ciro Gomes. O pastor ontem ele fez um relato no Twitter falando o seguinte. Ele fala mal de Bolsonaro, fala que Bolsonaro deu calote, etc. Mas ele fala que em 2006, mais ou menos, teve uma ação dos PRF, do sindicato, para recomposição salarial. Falou assim, a gente teve uma perda salarial, foi injusta, etc. E entrou na justiça, né? Um negócio em flagrante. E aí meio que tava tudo certo para pagar, segundo ele, e aí não foi pago. E aí o pastor Alexandre, ele disse que em 2023, bancos começaram a ligar para as partes do processo, né? No caso, os policiais, oferecendo. Falou, cara, você não tem a PEC aí, ninguém vai pagar mais isso daí. Eu, se quiser aí, vai receber alguma coisa, eu pago 50%, pago 40%. Então, assim, é um cara que apoia o governo Lula, é opositor ferrenho de Bolsonaro, e ele tava falando, né, que Ciro Gomes tá certo. Citando como exemplo, assim, ó, eu vi isso acontecer. Nesse caso aqui, nesse precatório, eu vi isso. Pode ir lá no Twitter dar uma olhada. Pastor Alexandre Gonçalves. Alexandre Gonçalves. É o nome dele, não sei qual é a arroba. Ele relatou isso ontem, fez uma thread. Vamos ver o que é que vai dar essa questão dos precatórios. Indo para mais uma pesquisa que mostra o estado das coisas, que eu acho que já estava bem claro desde o ano passado que ia dar tudo errado. CNN noticia, né? A aprovação de a Lula cai para 47%, desaprovação sobe para 46%. Já foi, né? Agora é só ladeira abaixo. Porque esse ano é quando a economia realmente vai começar a dar uma piorada. Possivelmente depois do segundo semestre. Então, Lula que se segure. Aí o petista Pedro Menezes, né? Liberal petista, como todo liberal. A Atlas que acabou de sair é uma porrada no governo. Breve resumo. Lula tá perdendo o centro.
A rejeição ao governo cresceu pouco e o apoio caiu muito. A avaliação pessoal do Dilma piorou muito e está no pior momento desde meados de 2022, antes da campanha. Gráficos abaixo. A gente vai olhar o gráfico, mas a gente vai na pesquisa toda. Mas antes de mostrar a pesquisa toda, Atlas Intel, o perfil oficial do Instituto de Pesquisa, fala o seguinte, ó. Vista como a âncora de sustentação da aprovação do governo, a imagem negativa de Lula superou numericamente sua imagem positiva pela primeira vez desde agosto de 2022. Pela primeira vez desde agosto de 2022. A imagem do Lula é mais negativa do que positiva. Desde agosto, isso nunca aconteceu e tem várias tomadas ali. Fizeram pelo menos ali umas 7 pesquisas. Aí o dono do instituto, do Atlas Intel, que é o Andrei Roman, talvez o resultado mais importante da pesquisa Atlas publicada hoje é esse. Tradicionalmente, a popularidade pessoal do Lula era o principal âncora da aprovação de seus governos. Pela primeira vez, o governo passa a ter uma percepção melhor de desempenho do que o presidente. O governo está sendo mais bem avaliado do que o próprio Lula. Mas, tá aqui o gráfico maior, né? A percepção negativa é 49% das pessoas veem o Lula de forma negativa, enquanto só 47% vê de positiva. E aí, vamos dar uma olhada na pesquisa como um todo. Eu não acho que esse foi o ponto mais importante. É bem importante, a imagem do Lula tá bem negativa, mas eu acho que tem coisa mais importante pra gente comentar. Vai dar tempo de comentar sobre tudo, até o Nicolas. Aprovação do Lula. Aí, 47% aprova, 46% desaprova. Eu acho que na próxima, né, tudo indica que a desaprovação vai estar maior. Porque o Lula segue brilhando, né? Nosso Dilminho, ele não se contenta. A avaliação do governo, 41% ruim, péssimo, 38% ótimo, bom, 18% regular. Eu acho que aquele 41% é meio que a direita, né? É a oposição. Então, ele tem que segurar ali o regular. E tá aumentando porque o ótimo e bom tá caindo muito. Agora, olha isso daqui. Isso daqui é muito importante. Muito importante. Olha como são as coisas, ó. Quando você pergunta, Lula, você aprova ou desaprova? Você vê que o aprova ainda é maior. A gente pensa o seguinte, você chega pro cara e fala, ô irmão, como é que você avalia o governo Lula? Você aprova ou desaprova? Eu aprovo. Pergunta bem simples. E é uma pergunta que não faz as pessoas pensarem. Não faz as pessoas pensarem. Eu acho que isso daqui, esse gráfico, ele é muito mais importante do que aquilo da imagem do Lula. Enquanto o Lula tem 1% positivo, né, de mais aprovação do que desaprovação, quando você faz as pessoas pensarem, não tem saldo positivo. Quando você faz as pessoas pensarem, não tem saldo positivo. A desaprovação é muito maior. Quando você pergunta como você avalia o desempenho do governo Lula nos direitos humanos, em laranja é ruim, vermelho é péssimo. Direitos humanos é o que está melhor. Ruim, 13. Péssimo, 37. 13 com 37, 50%. 50% ruim e péssimo. Esquece o regular. 50%. A desaprovação aqui é 46% só. Mas peraí. Na área que o governo Lula é melhor avaliado, o cara diz que aprova, o melhor índice tem 50% de rejeição falando que é ruim ou péssimo. Esse é o gráfico. E esse gráfico nos diz muita coisa, você não entendeu o que eu quero falar, onde eu quero chegar. A diferença entre ótimo e bom menos ruim e péssimo é 9%. 9% de negativo. Quando você olha de aprovação e reprovação, é 1% positivo. Redução da pobreza e políticas sociais, 52% quando você soma ruim e péssimo. Relações internacionais, aí ruim e péssimo fica 46%.
Mas o bom e ótimo fica em 38%. Ainda assim, só negativo de 8%. Aí você vai descendo, ó. Educação, 51%. Ruim, péssimo. O agro, 47%. Não tem nem o que falar. Moradia e urbanização de favelas, 60% tá ruim ou péssimo. E olhando os dois últimos, questão de gastos, né? Que é a percepção, essas notícias que a gente viu que o PT tá fazendo. 58% ruim, péssimo. E o campeão é unânime no Brasil, nem petista consegue segurar. Segurança pública, 66% classifica como ruim, péssimo. Aí tem 12% de fanático que diz que está ótimo. E se a gente fanática, é impossível algum ser humano com o mínimo de conhecimento falar que a segurança pública no Brasil está ótima. Isso é impossível. Nem bom. Falar regular, você fala, não, tá regular porque tá igual como sempre teve, tá uma porcaria. Mas bom e ótimo, assim, é fanatismo cego. É os 24% de pedido da sociedade. Olha a tendência. Olha a tendência. Como você avalia o desempenho do governo federal em cada uma dessas áreas? Ótimo e bom. Relações internacionais, meio ambiente, justiça e combate à corrupção, responsabilidade fiscal, controle de gastos, direitos humanos e segurança pública. Todos estes itens, a percepção está que está piorando. O ótimo e bom está reduzindo. Cada vez menos pessoas veem como ótimo ou bom. Cada vez menos. E, em relação, né, isso é meio que óbvio. Meio que óbvio não, porque podia também estar no regular. Porque aqui não entra o regular, é só ruim e péssimo. As mesmas áreas, ruim e péssimo. Todas a percepção pioraram. Não, realmente está pior. O número de ruim e péssimo está aumentando. E por que eu acho que este gráfico é muito importante? Porque eu acho que ele traz uma informação, uma diretriz que passa inclusive pela parte de comunicação e a forma como a gente tenta conversar com as pessoas. Coloquei em itens. Pesquisa sobre o apoio ao governo. As pessoas tendem a apoiar o governo sem pensar criticamente. É o 47-46. Só que temos um declínio na aprovação ao serem questionadas. O apoio diminui quando questionadas sobre questões específicas, indicando uma baixa aprovação para Lula. Que é o ruim e péssimo, quando você coloca cada área. E o que eu na minha... aqui humildemente tentando fomentar com você, é meu ponto de vista. O desafio da direita é, meus olhos, a direita enfrenta o desafio de estimular o pensamento crítico nas pessoas antes de formarem uma opinião sobre o governo. Na hora da gente chegar, conversar, bater um papo, isso daí pode ser num papo que você tenha com a pessoa no seu local de trabalho, sabe, um amigo, não é que você tenha um espaço que você vê que o cara não é um petista fanático, não é só, pô, o que é que tu acha do Lula? Uma pergunta genérica, mas é questionar e falar sobre o governo Lula em torno de temas específicos. Está provado no gráfico. Quando você leva a questão para uma área específica, porque se eu falar para o seguinte, é até uma coisa que fala para a criança, né? Que é o que não fazer uma criança. Não pense no elefante. Eu aposto que todos vocês pensaram no elefante. A palavra não tanto faz. Falou elefante, o cara já pensou elefante. Se você fala segurança pública, gente, o cara vai vir na cabeça assalto. Se você fala corrupção, o cara vai vir, vem coisas na cabeça. Então, quando você discute um tema, quando você discute o Lula atrelado a um tema, a forma como as pessoas vão absorver e vão construir o seu raciocínio muda completamente. Iniciam a conversa pelo tema e depois vai introduzindo o Lula. Esse é um desafio que eu acho que assim tem que estar interiorizado. Provavelmente, assim, quem quer ser político, quem quer conversar, audiência, tocar o coração, também é do Zap, né? Convencer pessoas. Tem que sair das generalidades. Ah, o Lula é um comunista, isso, aquilo. Não tem uma substância. São termos. Por exemplo, quando você fala, o cara é comunista. Se você pedir para 100 pessoas, me defina comunista, você vai ter, no mínimo, você assim, é muito bondoso, 30 definições diferentes. Uma mais similar, outra menos similar. Eu diria que, na verdade, você vai ter 100 definições diferentes.
umas mais parecidas com as outras mais diferentes, mas cada uma vai ter a sua definição de comunista. Quando você fala sobre corrupção, cara, é um negócio muito mais palpável. Pô, qual que é corrupção? É roubar. Quando você fala de gasto descontrolado, o que é gasto descontrolado? O cara fala, pô, é gastar mais do que ganha. É um negócio que é mais palpável, é mais direto. A gente tem que sair dessas nomenclaturas mais genéricas, ou até se for utilizada num contexto. Vou até pegar o que eu já falei em vídeo. Falei, ó, olha aqui, ó, o Lula, de esquerda, a esquerda, o mini disclaimer, olha, de esquerda reclamava da OTAN, a esquerda se dizia mais próxima do bloco eurasiano. O Lula está contra. O Lula tenta sabotar a Rússia, os comunas, tanto que ambos estão contrários. Por outro lado, o imperialismo americano está a favor. E aí depois trazer os elementos concretos, aí eu introduzo o adjetivo. Lula vassalo do Biden. Eu não começo a falar, olha o vassalo do Biden, depois você... Não, você primeiro constrói, depois você bota. Tentar chegar no coração das pessoas. A maior parte das pessoas não acompanha a política diariamente. Então pensar, Lula comunista. Eu acho que essa não incomoda tanto. Você chegar e falar Lula neoliberal para um petista, talvez até funcione, porque ele vai falar, pô, por que tá falando isso? Ele tá maluco. Nada, ele vai gerar um sentimento de indignação dele. Mas o comunista, ele não vai convencer. Tem que trazer esses temas, os temas, o que está acontecendo no Brasil. E não faltam informações do fracasso que é o atual governo. E essa pesquisa também trouxe outro ponto. Outro ponto importante. Duro, mas importante. Que tem que olhar de cabeça erguida. Que é o seguinte. A gente acabou de ver que o Lula, a aprovação tem 47%, a desaprovação tem 46%. Quando você pergunta... Olha só, gente. É uma coisa que tem que olhar de cabeça erguida. Ao perguntar sobre áreas específicas, tá um caos. Ruim e péssimo tomou conta. Mas ainda assim, nesse cenário caótico que o governo Lula está vivendo, quando as pessoas que responderam à pesquisa foram questionadas se o governo Lula está melhor, igual ou pior que o governo Bolsonaro, as respostas, em sua maioria, dizem, não, está melhor que o governo Bolsonaro. Com todos os absurdos que o Lula está fazendo em questões de relações internacionais, está melhor que o governo Bolsonaro. Educação, está melhor que o governo Bolsonaro. Agricultura, está melhor que o governo Bolsonaro. Os únicos itens que não está acima de 50% é moradia e urbanização de favelas, que é 48%. Política industrial e energética, 47%. Segurança pública, 46%. Olha só. Olha o nível da distopia das pessoas. O governo Bolsonaro reduziu de forma drástica os óbitos violentos no Brasil, fortaleceu as políticas e 46% das pessoas falam que o governo Lula está melhor do que o governo Bolsonaro em termos de segurança pública. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. 11% diz que está igual, não sei. O Brasil 247 até soltou uma notícia sobre isso. A população avalia que Lula supera Bolsonaro em todas as áreas. Se a gente fala que essa pesquisa está nos mostrando que a desaprovação está aumentando, essa pesquisa também trouxe esse dado. E aí, qual é o meu ponto? Também fiz a listinha, né? Até vou mudar aqui porque isso aqui tinha que estar no... Não, deixa ali. Chego lá depois. Você tem uma imagem positiva ou negativa desses líderes? Aí aqui tem um ponto que é interessante. Ainda que muita gente, em várias áreas, acha não, o governo Lula está sendo melhor do que o governo Bolsonaro. Essas mesmas pessoas que responderam isso também responderam 44% que tem imagem positiva de Bolsonaro, 5% não sei. 44% não, tem imagem positiva. Lula bate 47%. Também próximo um do outro. Muito próximo. Muito próximo. E a negativa, Lula 49%, Bolsonaro 51%. Também estão extremamente próximas. Quando você olha também, né, a percepção que as pessoas têm em relação a Bolsonaro, a negativa, cara, estabilizou. A quantidade de pessoas que vê Bolsonaro de uma forma ruim não piorou. Só que a quantidade de pessoas que também vê Bolsonaro de uma forma boa também não mudou. Isso daqui eu acho que é uma mensagem que, olha só, se a gente pegar aqui, ó. Cara, a imagem positiva de Bolsonaro, daqui, ó, desde... Aqui é outubro. Desde outubro de 2022, a percepção da imagem de Bolsonaro tá paralisada. Só varia na margem de erro. Nem pior nem melhor. Nem pior nem melhor.
Aqui é uma coisa que a gente tem que se perguntar: o que fazer? Eu quero ver a imagem de Bolsonaro, a imagem positiva, romper acima da margem de erro, crescer acima da margem de erro. E a visão negativa que as pessoas têm, obviamente, também cair. E ter uma visão mais positiva do que negativa. E independente se esse número é preciso ou não, se você olha a tendência, às vezes o mercado não está mudando muita coisa. Então, a gente tem que olhar para nós, para a direita, autocrítica e falar, cara, o que é que a gente está fazendo de errado? Por que a gente não consegue falar com... Por que a gente não está conseguindo falar para mais pessoas? Eu vejo assim, até, sei lá, falando em causa própria, pra não parecer arrogante sobre mim, mas eu sinto de verdade. E eu, sei lá, devia ter alguns eventos. Pô, fui chamado, inclusive, pessoas de outras bolhas pra conversar, né? Pra fazer participações. Ganhei seguidores de pessoas de outras coisas. Às vezes eu acabo recebendo um ADM de alguém assim de esquerda, eu fico até surpreso. Falo, nossa. Né? Mas enfim. Acho que a direita deveria pensar, gente, porque isso aqui é o que nos interessa. Quando você vê, ó, maiores problemas do Brasil atualmente, olha qual é o primeiro problema: criminalidade. Olha onde é que saiu. O Brasil registra o maior número de violência contra mulheres desde 2015. Hoje, inclusive, é o Dia das Mulheres, né? Parabéns a todas. Parabéns a todas as tias do Zap. Essa pauta foi a pauta da direita. A direita tá com a Comissão de Segurança Pública. E aí, chegando nos finalmente. Você ainda tem muito tempo, vai dar falar da Comissão de Educação. Eu não queria terminar o vídeo sem falar disso daqui, ó. Olhando de frente uma situação pra gente amadurecer e nos aprimorarmos, darmos um salto, porque eu tenho certeza que é isso que vocês querem, ver a direita crescer. O que é que eu coloquei ali, ó? Percepção da melhoria comparativa. Existe uma percepção de que o governo atual é menos ruim que o anterior. Necessidade de um diagnóstico. É preciso entender as causas que levam parte da população a rejeitar o governo Bolsonaro. Será que é pela manipulação? Será que é falta de informação? Ou será que é uma rejeição convicta? O que é uma rejeição convicta? É quando o cara, ele estudou e ele tem a certeza que é ruim. Porque ele não defende. Ele não defende. Ele defende, sei lá. Ele defende que tem que ter doutrinação na escola. Ele defende ideologia de gênero. Ele acha que isso é bom. Ele está convicto disso. O governo Bolsonaro não apoia isso. Ele está convicto que não pode ter obra de infraestrutura no norte do país. Que não pode explorar mais equatorial. Ele está convicto que tem que ter mercado de carbono. Ele adora SG. Beleza, isso é convicto. Isso daí a gente dificilmente vai conseguir mudar a cabeça. Mas e a questão de manipulação? E a falta de informação? Falta de informação muitas vezes somos nós que entramos numa conversa apenas com espírito antipetismo, mostrando os problemas. E a gente não consegue vender o nosso peixe. Como se a gente fosse vendedores e só mostrar porque o produto do vizinho é pior. Mas e a gente, hein? O que a gente tem para oferecer? E manipulação sempre vai ter, né? Que é a parte da imprensa. Como abordar isso? Eu acho que esses são desafios. Isso daqui é uma coisa que dificilmente a gente chega a uma conclusão sozinho. Aí o que a gente faz? Isso daí, sei lá, se fosse da esquerda, era pauta de congresso. Congresso interno da esquerda, caciques partidários, reunião fechada, discutindo. E aí, irmão, como é que a gente resolve isso? Eu coloquei ali o desafio da direita: expor suas ideias, explicar por que são porque são boas e apontar os possíveis resultados que a população pode esperar. E assim superar essa percepção negativa. Agora, como conseguir isso daí? É o desafio. Como conseguir isso? Como conseguir fazer com que a população conheça a direita, as ideias de direita? Saia da manipulação. A informação chegue, né? Você também superar o problema da falta de informação. São desafios que a gente tem que olhar de cabeça erguida e falar, cara, como resolver isso? Por isso que eu bato na tecla. Precisamos, no mínimo, de um projeto de país. Um projeto de direita. Não basta apenas ser o antipetista, o anti-isso, o anti-aquilo outro. Para falar sobre isso, saiu uma notícia ontem. Uma análise sobre essa pesquisa que fala assim, ó: Lula não pode mais se esconder atrás de Bolsonaro. E eu inverto.
A direita não pode se esconder atrás do antipetismo. Eu sei o que a gente não quer, mas o que a gente quer? Quais são os caminhos que a direita vai querer seguir, traçar? Tem coisas que eu acho que dá para botar no papel, sei lá, nós somos a favor de obras de infraestrutura nacional que vão trazer a integração nacional, né, fortalecer o comércio, a indústria, a economia como um todo. Isso vai contra a agenda de esquerda antidesenvolvimentista, uma agenda aí a favor das ONGs, né, a favor da turminha do SG. Isso é um ponto, né? A gente é a favor disso, tá? Mas e depois? Mas qual é a ideia? Vai fazer o quê? Vai investir por onde? Vai investir via governo, via iniciativa privada, os dois? Qual a ideia? Então, se tem um projeto mínimo, não precisa ser um projeto, né, que tenha tudo, mas linhas, a gente já pode começar a trabalhar, pode começar a vender o peixe. Temos que ter um peixe para vender. Temos que ter um peixe para vender. A gente não pode chegar e falar pro cara assim, ô irmão, ó, não vai na barraca daquele cara ali não, viu? O peixe daquele cara ali tá estragado. Aí ele olha pra nossa barraca, tá, mas e tu vende o quê? Eu não vendo nada. Eu só sei que a barraca dele tá estragada. Cola comigo. Cola comigo. Mas o cara quer comer um peixe. Quer comer um peixe. Mas enfim. Governo Lula ainda sofre com a falta de identidade clara. Esses resultados aparecem ao mesmo tempo em que o bolsonarismo sofre seus mais duros golpes da justiça, uma situação que teoricamente permitiria ao governo capitalizar em cima da cena da oposição. Não está sendo o caso. Do mesmo jeito que os petistas podiam estar se dando bem em cima do bolsonarismo, a direita podia estar se dando bem em cima do governo, porque o governo não tem um projeto para apresentar. Vamos apresentar o nosso. Diferentemente dos mandatos anteriores do petista, esta gestão não possui grandes marcas capazes de unir a sociedade e enviar mensagens fortes, como foi o Fome Zero, Bolsa Família, do PAC. Porém, não ser Jair Bolsonaro não é suficiente para sustentar a identidade do governo. Eu quero ser mais do que apenas antipetista. Eu quero ser mais antipetista, anti-woke, anti-SG, eu quero ser mais. À medida que nos afastamos do seu mandato, Bolsonaro perde mais e mais relevância como bicho-papão para sustentar o governo Lula, que será julgado pelos seus próprios méritos. A pauta de defesa da democracia se perde. Enquanto isso, a população espera que o governo entregue resultados concretos, principalmente traduzidos em aumento de renda e empregos. No entanto, a expectativa de que a situação econômica do Brasil piore nos próximos 6 meses aumentou de 37% para 42%. É sintomático que a piora nas avaliações do governo se dê no exato momento em que o bolsonarismo está mais fragilizado. O governo falha em propor e traduzir sua agenda positivamente, mesmo em um cenário politicamente favorável. Está politicamente favorável para os dois lados. E o lado que souber aproveitar melhor vai sair na frente. Que sejamos nós. Eu gosto do Carlos Bolsonaro, né? Então é meio suspeito esse comentário. Mas eu achei esse tweet interessante e vai na linha do que eu acabei de falar. Olha o que o Carlos Bolsonaro disse. Respeitosamente, espero que os parlamentares cada dia percebam mais sobre o plano nefasto da esquerda de doutrinação ideológica que prejudica o desenvolvimento do país após a eleição de Nicolas para a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Não me dirijo à bolha de quem já pensa parecido, mas aos demais. Eu quero falar por demais. A bolha já concorda, eu quero falar por demais. A partir de agora, todos poderão notar mais claramente, devido às baixezas jamais vistas que irão surgir, o quão sensível é o plano educacional da esquerda. Que o momento histórico deste enredo abra os olhos de muitos e que percebam que tudo vai muito além de dinheiro ou picuinha política, mas de um futuro sadio de nação. Como é que eu vou defender esse cara? Ó, o cara tá falando, ó. Precisamos desenvolver. O cara tá falando de desenvolver o país. Na terceira linha, já tá falando do país. Não tá falando de direita. Não tá falando de esquerda. Tá falando do país. A pátria em primeiro lugar. No segundo parágrafo, ele tá querendo falar pra todo mundo, pra fora da bolha. E ele encerra falando do futuro da nação mais uma vez. Será que o Carlos vai conseguir, com esse tweet, falar pra fora da bolha? Não faço ideia. Talvez não. Mas você vê.
Onde o cara tá apontando o barco. Sabe? Eu fico bem contente. Eu gosto do Carlos Bolsonaro. Tem vezes que eu, às vezes, fico até... Olho assim e falo, nossa... Às vezes eu sinto que eu tô falando sozinho algumas coisas, né? Sem querer parecer arrogante, me perdoa. Aí eu, sei lá, vejo, pô, o Carlos fala, eu protocolo esse pé de lei aqui pra impedir essa zona de baixa emissão de carbono no centro do Rio de Janeiro. Isso, aquilo, outro, faz uns comentários. Eu falo, pô, espero que em 2026, né, o Carlos é, se sacrifique um pouquinho mais. Porque, querendo ou não, é uma vida corrida, né? E muita confusão. E troque o cargo de vereador por um cargo nada aí de senador. Se não for pedir muito. Senão, um deputado federal. Não sei se. O governo é outra coisa, executivo. Não acho que seja a cara do Carlos. Ele tá aí, né? Tem experiência na questão legislativa, trabalhou por muitos anos. E a gente tem que olhar. Essa é a direção, gente. É a direção que a gente tem que ter. Falar pra fora da bolha. E vocês são, assim, a ponta de lança. Os políticos são importantes, são importantes. Os políticos têm que nos dar um direcionamento, eles têm que nos dar um material político para a gente poder mostrar para as pessoas o que os nossos representantes fazem, propõem. Eles são o nosso peixe. Agora eles têm que ter qualidade para a gente poder vender eles. Eles têm que ter qualidades para a gente poder vender eles. Vender Bolsonaro é fácil. Agora vender um deputado que a gente tem é difícil. É difícil saber o que eles fazem. De bom. Eles postam vários vídeos na rede social, né, mostrando como a esquerda está desesperada, lacrando. Mas precisa de alguma coisinha a mais, sabe? Um conteúdo. Eu quero vencer. Eu tô olhando a situação assim, cara. E aí, o que a gente faz? Eu acho que é a pergunta que muitas vezes vocês se fazem, né? E agora? E agora, o que a gente faz a partir de agora? O que nós fazemos? Mas vamos lá. E nem vai dar para comentar tudo sobre a questão da educação. Mas, vejam só como são as coisas. O Estadão hoje publicou um editorial para falar do Nicolas e da Carol de Tony. Retrocesso político e social. Nem este, nem aquela tem os atributos necessários para conduzir bem ambos os colegiados. Tá falando do Nicolas e da Carol. Mas isso não tinha qualquer importância para os que viabilizaram os seus nomes. Caroline de Tony e Nicolas Ferreira não foram parar no comando da CCJ e da Comissão de Educação para trabalhar pelo país? Lá eles estarão apenas e tão somente para espezinhar o governo Lula da Silva. É? Tem certeza? O histórico parlamentar de Caroline de Tony e Nicolas Ferreira não autoriza uma nesga de esperança de que ambos venham a trabalhar em prol do melhor interesse público. Por que não? O editorial do Estadão não explica. É só ataque aberto, gratuito, de graça. Pá. Não dá uma explicação. Quando a gente aqui, né, na nossa ignorância, quando a gente comenta de alguma coisa, fala, pô, isso aqui é ruim por causa disso, vai acontecer isso. Eu tento dar algum tipo de explicação, alguma descrição mínima. Não, é só adjetivação baixa, só faltou xingar. A inadequação do pai notória. Notória por quê? Por que notória? Explica. Ademais, não seria exagero afirmar que a catarinense e o mineiro personificam como poucos o traço mais distinto do bolsonarismo, a negação da política. Por que a negação da política? O que eles fizeram para negar a política? Entendida como a capacidade de fazer concessões para alcançar um mínimo denominador comum em termos de políticas públicas. Como não? Como não se o acordo em 2023 foi o PL ficar com a CCJ em 2024? Um acordo, foi uma concessão. Que jornal vagabundo, viu? Devotados, discípulos de Bolsonaro, tanto Carol como Nicolas emulam as táticas empregadas pelo mito para aniquilar qualquer debate civilizado no nascedouro e, de quebra, ainda destruir a reputação do adversário, tratar como inimigos a serem eliminados. Quem faz isso é a direita? Der certo há um anseio em setores da sociedade por esse tipo de atitude indecorosa para dizer o mínimo. Afinal, ambos aportaram em Brasília, trazendo ao tiracolo votações muito expressivas. Nicolas foi só o deputado mais votado do país. O que foi? Aqui mesmo. Aqui, ó, vai chegar no final. Moderação é palavra-chave. Peraí, não vai me lamber agora, não. Peraí. Em qualquer democracia digna da designação, sistema de freio contra pesos, em última análise, não se trata
A outra coisa, se não garantir que nenhum poder ou mandatário sobrepuja os demais. Em outras palavras, ao se controlarem mutuamente, os poderes harmônicos, mais independentes entre si, repelem extremistas. Nesse sentido, não é só salutar, como altamente desejável, com a oposição ao governo no Congresso, qualquer governo seja a um só tempo forte e atuante. Isso se materializa, entre outras coisas, pela ocupação de papéis de destaque em comissões permanentes e temáticas. Mas, afinal, de que oposição se está falando? Iso Buzilis, que oposição? Essa daqui, ó. A oposição bolsonarista já deu mostras à exaustão, literalmente, de que não está a serviço do país, da democracia, tampouco da liberdade. Não, tá não. Quem tá é o Estadão, o grupo mais golpista desse país, que seu fundador é um golpistinha, deu golpe da República, em 89, Júlio de Mesquita, o seu filho, outro golpistinha, em 63, estava nos Estados Unidos, contra o interesse da nação. Isso é traição à pátria, pedindo golpe. Golpistinha. E em 12 de abril de 1964, na página 144 do Estadão, o senhor Júlio de Mesquita Filho postou um texto onde ele conta sobre uma carta que ele enviou em janeiro de 1962, já fomentando o golpe de 64. Quem tem apreço por ditaduras são os fundadores do Estadão. O golpismo tá no sangue dessa família. Tá no sangue dessa família. É um absurdo. É um absurdo o Estadão falar isso. É não olhar para a própria história. Se fosse o Nicola, pegava a cópia do jornal. 12 de abril, página 144. Subia a coisa, mas tá aqui, ó. Golpismo é isso daqui, ó. É planejado durante 2 anos um golpe de Estado na própria nação, com apoio internacional. Isso é golpe. Isso é não aceitar a democracia. Isso indica que... Aí depois fala do Lira, né? Que o Lira está mais preocupado no momento de manter seu poder e fazer sucessor do que os desatinos que de certo serão cometidos na condução de ambas as comissões. O governo Lula da Silva precisa ser escrutinado por uma oposição altiva, firme e sobretudo democrática, uma oposição leal no sentido de apontar para direções alternativas que conduzem o país a um bom lugar. As novas lideranças da CCJ e da Comissão de Educação, contudo, retratam a força de uma oposição em tudo contrária a isso. Aí, o mesmo Estadão, em outro editorial, se contradisse. A imoralidade de Lula. Só vou ler esse parágrafo. Só esse parágrafo. É porque esse editorial que saiu hoje também, saíram os dois. Esse é para refutar o anterior. Não foi um agafe ou um escorregão retórico movido pelo improviso. Trata-se de um padrão e, como tal, um atestado de suas convicções. Tá falando da fala do Lula, né? Para de chorar, Maria Corina. Relativizando as barbaridades promovidas por Maduro, o presidente brasileiro afirmou que o conceito de democracia é relativo. Para Lula, democracia não é soberania popular, a garantia das liberdades de expressão e de imprensa, a intransigência com qualquer forma de arbítrio de tiranos. Em seu relativismo, os ditadores companheiros são democratas porque se julgam intérpretes das aspirações do povo. Então, soberania popular. Nicolas é o deputado mais votado do Brasil em 2022. Então, o que o Estadão chama de democracia, ele ataca no editorial anterior. É o golpismo que segue correndo pela redação do jornal. Aí vem o Gabeira. É amigo do Júlio de Mesquita. É da mesma laia, talvez até pior. Se lembra do sequestro do embaixador americano que teve no Brasil? O Gabeira tá envolvido. Cúmplice de crime, né? É um dos problemas de quem vive no país polarizado. O fato do Pedro ter escolhido o Nicolas para a Comissão de Educação da Câmara significa que o partido não dá mínima importância ao tema. Isso aqui eu comento depois, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou comentar agora, tô aqui. Governo Lula quer tropa de choque para enfrentar pele em comissões e virar refém de Lira. Aqui uma análise que a Vera Rosa fez falando o seguinte, ó. Sente que ficará refém do Lira para barrar projetos polêmicos no plenário, o governo já foi avisado por deputados do PT de que terá que fazer mais concessões agora, às 7 meses das eleições municipais, e não sem motivo. Chegou ao Planalto a informação de que Lira quer controlar com mão de ferro a distribuição de todas as emendas de comissão. Por quê? Porque tudo passa pela CCJ, para ter a questão da constitucionalidade julgada. Só que você tem 2 caminhos de burlar. Ou você enfia um MP, aí vai criar uma comissão para discutir MP, ou você entra com um projeto de urgência,
que aí vai ter uma votação no plenário, caso aprovado, passa por cima das comissões e vai direto para a plenária de discussão. Mas ambas dependem do Lira. Então, se o governo quer dar um bypass na Carol, na CCJ, vai ter que jogar o jogo do Lira. É isso que ela tá falando. O que dizem ex-ministro da Educação sobre a escolha de Nicolas? Aí você vê, né? Cristóvão Buarque, esquerdola. Ministro do Lula, né? Inclusive. É a nomeação perfeita que se coaduna com o desprezo histórico que a educação teve no parlamento brasileiro. Poderia dizer que é um deboche com o Brasil, mas é um deboche coerente. A história mostra total desprezo pela educação no país de paz dos diversos líderes, governos e parlamentares, todos com raras exceções, tendem a desprezar a educação, especialmente a educação de base das nossas crianças, blá 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 blá. Pior que ele, o petista tá sujenro. Porque petista, ministro do Lula. Nicolas, na Comissão de Educação, soa como uma brutal provocação a toda a história da educação da República. Em nenhum momento da história da República, né, na época do regime militar, uma pessoa tão desqualificada e despreparada foi designada para ocupar cargo de tal relevância. Preparado é o Camilo Santana, o ministro do Lula, né? Que não sabe fazer conta de matemática. Vocês lembram no passado que ele errou a conta? Falou 11, uma conta que acho que o resultado era 10 ou era 12? Aí você vai pro Mendonça Filho. Esse parece saber minimamente o que é democracia. Qualquer um dos 513 parlamentares tem o direito de ocupar qualquer função na Câmara. Não existe essa classificação de ordem ideológica. Nicolas é conservador assumido, mas todo parlamentar é legítimo pelo voto. Ele foi o mais votado do Brasil. Apesar do preconceito, a sociedade brasileira tem nele e em outros parlamentares uma representação e tem que ser respeitada. Assim como se respeitaria um parlamentar do PSOL. Espero que ele, como presidente, tenha uma atuação ampla de abertura à pluralidade de temas, pensando no bem da educação das crianças e dos jovens no Brasil. Ele tem toda a legitimidade. E, para minha surpresa, não vou nem fazer piada, o ex-ministro Abraham Weintraub deixou qualquer tipo de ressentimento de lado e falou o seguinte: fico esperançoso com Nicolas na Comissão de Educação. Muitos de seus críticos, ex-ministros e deputados, são hipócritas, defendendo interesses de grandes corporações ou de fundações ligadas a monopolistas. Houve muita corrupção no MEC, privada e pública, sendo que o Brasil é o pior na América do Sul graças ao petismo e seus parceiros privados, os campeões nacionais da educação. Nicolas é algo novo. E para a gente encerrar falando de educação, o que é essa turma acha que é educação, né? O establishment brasileiro, tivemos aí a eleição da Lilia Schwartz para a ABL, a nova imortal, cadeira número 9 do Machado de Assis. E aí a Érica Veiga, rapaz, trouxe informação interessantíssima. A Lilian é fundadora da Companhia das Letras. Ela é fundadora e ainda é dona de 30%, que é um monopólio em muitos e sérios aspectos para a formação da elite bem-pensante brasileira. É uma espécie do SEBRAP das editoras, né, de livros. Ter o selinho da Companhia das Letras diz muito. Tem dó, né, pessoal? Já tá dando muito na cara. Aí o que é que a Érica nos informa? Olha só. Em 5 de dezembro de 2011, a editora britânica Penguin Books comprou 45% da Companhia das Letras, criado uma holding das famílias Moreira Salles e Schwartz para administrar 55% da participação. Eu falei, como é essa história? Moreira Salles? Aí a Érica continuou. Ligados aos Moreira Salles desde 1989. Fundada por Luiz Schwartz, que vinha da experiência de trabalho da editora brasiliense, sua esposa Lilian Schwartz, né? Teve como um dos 4 primeiros livros publicados, Fumo Estação Finlândia, de Edmund Wilson, sucesso de vendas, que por sua editora, nos primeiros 12 meses de existência, lançou 48 títulos. 3 anos depois, se associou ao empreendimento o economista e escritor Fernando Moreira Salles. Eterna história brasileira, onde só o que presta é o que a elite intelectual e a elite econômica paulista diz que é bom. Como o Nicolas não é associado a esse grupo, que não foi o mesmo grupo do Lema, o Nicolas não presta. Entra dia, sai dia, são as mesmas famílias aprontando as mesmas coisas contra qualquer chance do Brasil se desenvolver.
É a nossa nova imortal. Cadeira número 9. Com isso, chega até o final. Se gosta do meu trabalho, quiser me ajudar um pouquinho mais, passa no meu do canal, tem um botão de valeu, tem o Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com, sem BR. O que eu peço para vocês, além de compartilhar, que não vai cair o dedo, é só 3 coisas. 3 não, 2. Refletir sobre a primeira notícia do vídeo de hoje. Soltura do capitão, né? E como podemos fazer para furar a bolha? Furar a bolha, pense nisso. É um momento que politicamente tanto a esquerda está perdendo a oportunidade, como a direita também tá. E esse ano de eleição, gente. Eu quero ver o resultado da primeira notícia do vídeo de hoje se tornar, quem sabe, uma constante nesse país. Compartilhe o vídeo. Volta amanhã. Eu te deixo aquele grande beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!